Os conservatórios são importantes estruturas culturais que o governo de Minas Gerais oferece para a população em todo o estado. Somos 12 conservatórios, mais o Plug Minas, Belo Horizonte, o que nos faz termos 13 estruturas de cultura, de música e arte espalhados em todo o nosso território. E em Varginha nós temos esse que é nosso tesouro, o Conservatório Marciliano Braga, que para mim, muito especialmente, faz parte da minha história musical, da minha história de arte. Aqui eu comecei, daqui saí para estudar fora e hoje estou na direção e fico muito feliz de poder, em parceria com a Olhos d'Água, realizar esse documentário da história do conservatório, onde entrevistamos várias pessoas, onde vimos vários relatos da história, a vivência pessoal de cada um deles, né? Mostrando o que eles têm de vida aqui dentro do conservatório. O conservatório é um lugar de vida, um lugar onde cultura e arte e vida acontecem. Temos professores que estão aqui desde o início, desde 1985, que começaram dando aula. Temos professores que começaram sendo alunos e que estão agora como professores e que irão se aposentar aqui dentro, trazendo toda uma vivência, toda uma carga de tradição. As pessoas que foram entrevistadas e que pegaram várias gerações do conservatório, desde quando ele era lá no Complexo do Marista, o momento traumático de mudança do conservatório de lá para a nova sede aqui, cedida pela Prefeitura Municipal de Varginha em 2001, 2002. Tudo isso pode ser captado em todos os depoimentos, em todos os testemunhos que foram dados para esse documentário. Para mim, como atual diretor, professor efetivo do Conservatório de Varginha, esse estar nessa função, neste momento, para mim é muito importante. Eu acredito que o Conservatório tem um longo caminho pela frente para conseguir se consolidar como equipamento de fazer cultural, um equipamento de transformação cultural da nossa região. Atendemos toda a região, desde São Gonçalo do Sapucaí até Perdões e Passos, desde Paraguaçu até Caxambu. São várias cidades, 2.500 alunos atendidos e acredito que essa história ainda vai muito longe na questão de transformação do ser humano e na formação de artistas. Por volta de 1940, foi formada em Varginha, no Colégio Marista, uma banda. Em 1973, a Prefeitura de Varginha criou uma lei municipalizando essa banda de música. Aí, quando eu conheci o Mauro Carvalho, ele montava lá o estudo em grupo. Ele dava aula em grupo para todos os instrumentistas. Carlos Henrique Dante, que foi um dos integrantes da banda, que veio a ser professor de violão no conservatório por muitos anos. Depois tivemos o Alessandro Cordonazzo, que tocava muito conosco aqui nos grupos de jazz, nos grupos de choro. Mesmo antes da fundação do conservatório, já trabalhava com aulas de piano e ficamos muito felizes com a possibilidade de uma escola pública. Era um sonho da Dalva Rezende. Ela sempre quis ter uma escola de música que pudesse atender a todos. Numa escola pública de música. Por volta de 1980, o Mauro Ferreira Carvalho assumiu essa banda de música. Aí o Mauro, no desenvolver dos estudos dele, teve a ideia. Por que Pouso Alegre tem uma escola dessa e Varginha não pode ter? O conservatório nasceu na ideia do ex-professor nosso, que era o Mauro Carvalho. E então buscou pessoas que ajudassem ele a formatar o projeto dentro do padrão que era a escola. Uma escola do Estado. E uma escola específica, uma escola de música. Chegou o Mauro, chegou o Dilson, a Dalva, e foi dada uma autorização para a gente começar. Assim, não tinha professor formado, era assim, você dá aula de violão? Mas eram muitos desafios, porque a música não era tida como uma coisa assim, fundamental. Então, primeiro você teve que quebrar essa barreira. A música é importante. Depois, o outro desafio foi onde? Depois que, então, nós fomos para um lugar emprestado, o desafio foi montar a equipe pedagógica. Não havia muitos músicos formados. Foi uma grande felicidade poder presenciar a fundação do Conservatório Estadual de Música, Maestro Marciliano Braga. Eu era muito amigo do Padre Moacir. Eu falei do conservatório. Se olha, Marciliano Braga é um excelente compositor. Aí eu perguntei para o Padre Moacir, mas tem alguém da família dele aqui? Daí me contaram que ele é de Pouso Alegre, que ele veio para cá. Me deram assim várias partituras autografadas. Aí eu doei tudo para a escola. Quando tava a Dalva, o Mauro Carvalho, a Ana Maria Bacil. Então, gente, a gente precisa ter um nome, porque o conservatório tem que inaugurar. Aí eu citei.
Ah, gente, quem sabe a gente põe Marcelino Braga pelo trabalho que ele prestou, não só em Pouso Alegre, mas aqui em Varginha, né? Aí decidiram. Engraçado que não teve resistência nenhuma. Tudo trocou. O que dizem os relatos é que o nome veio por essa indicação do professor Marcelino Diogo Leite. Eu ouvi na rádio, estava abertas as inscrições para o conservatório, logo eu corri atrás e eu fui a matrícula número 1 do conservatório. As audições eram no Santos Anjos, pelo fato de ter um piano, mas quando inaugurou o Colégio Marista, o nosso local de trabalho, aí então nós tivemos a inauguração. Eu fiz parte da primeira apresentação do conservatório, nós fomos a primeira turma a se formar, fiz parte da inauguração. Eu sempre falava com os alunos que eu faço parte do patrimônio do conservatório, porque eu estive na inauguração e eu toquei na inauguração. Eu fui aluna desde o início dos primórdios do conservatório. Desde 1985 eu já iniciei meus estudos por aqui. Aqui são as cenas gravadas, né, fotografadas da inauguração. Um retorno ao passado. Sabe aquela viagem ao túnel do tempo? Aqui estão todas as pessoas que sonharam juntos com o conservatório. O Mauro Carvalho foi meu primeiro professor de flauta doce e bateria. Eu estava lá em Três Pontas, de repente alguém chegou falando que em Varginha abriu um conservatório. Eu já tocava, já sabia música, mas aí eu entrei no conservatório, isso em 85, para estudar piano. A Ana Bacil foi uma das primeiras diretoras. Fui um dos primeiros também, né, a fazer aula de sax. Tinha uma professora de Pouso Alegre, logo assumiu o Wilson. Conheci um professor, era o flautista, o Mauro, dava aula lá no conservatório de flauta e estava dando aula de bateria. Então, nesse mesmo ano, ele prestou um concurso para a banda de fuzileiros navais e passou. E aí ele me indicou para substituí-lo no conservatório. E aqui, olha, vocês podem ver imagens da equipe, da primeira equipe do conservatório. Não tinha, assim, poucas as professoras e professores que tinham uma formação acadêmica de música. O Marcelino é um desses professores que chegou. E o professor Ricardo Reis. Eu nem era professor ainda, eu tive que assumir algumas aulas dele só para fechar, né, o ano dos alunos. Em 86 eu já fui efetivado, né, como professor de conservatório. Estou aí até hoje. Mas aí foram surgindo os músicos por afinidade, que trabalhavam no conservatório e estudavam ao mesmo tempo. Minha história no conservatório começou a partir de 1985, mas a minha história musical já vem desde criança, porque a minha formação realmente musical foi de banda de música. Desde criança eu comecei a estudar em banda e assim foi desenvolvendo. Muitos músicos começaram a sua carreira acadêmica aqui no conservatório. Terra de cego, quem tem um olho é rei. Como não tinha muita gente, foram pegando as pessoas que sabiam alguma coisa de música. Elda. Elda? Ah, sim. A Elda, não é? E já falei da Dalva. Então, juntamente com a Elvira, elas eram o trio Parada Dura do conservatório. Sim. Sempre gostei de ampliar as minhas atividades, além de dar aulas de piano, preparar alunos, muitos alunos, para entrarem na universidade, com a possibilidade de conviver com grandes artistas a nível nacional e internacional. Em 1985, em março, começaram as atividades do conservatório. Eu entrei em agosto de 1985. E aqui ainda tem a Lívia, que também tinha uma escola de música, né, em Três Corações. Sim, isso. E ela também estava nesse hall das professoras que estudaram no Rio de Janeiro. Eu trabalhava o dia todo, à noite em Três Corações, em curso presencial. A gente era uma família de poucas pessoas, que devia ter uns 15 professores, né? E a gente, todo mundo amigo. Tinha a nossa querida diretora, que é a Dalva Rezende, que foi para mim uma segunda mãe.
Estou aqui no conservatório desde 1986. Entrei aqui, ingressei na escola a convite e indicação da professora Elda Drummond. Eu entrei no conservatório em 1987, a convite da Dalva Rezende. Ela trabalhava lá no conservatório, na época ela não era diretora ainda. E ela me convidou para dar aula de piano, para ficar no lugar dela, porque ela precisava assumir a direção. Foi durante muitas gestões, ela foi diretora e foi uma época de ouro, quando ela foi diretora do conservatório. Quando eu cheguei aqui, né, o conservatório na realidade já existia há 2 anos e ele funcionava lá nos altos do Colégio Coração de Jesus, o que antigamente no Colégio Marista era o dormitório dos internos. Em 1990, comecei a dar aula no conservatório, a convite da diretora Dalva Rezende. Ele era um espaço dividido, né? Que nós tínhamos o conservatório em cima, tinha o Colégio Coração de Jesus, que funcionava na parte de baixo, na frente, e embaixo da gente tinha um pedaço ainda do Objetivo, da Escola Objetiva. E ainda tinha a banda marcial que ensaiava lá embaixo no pátio. Então era uma interação danada de sons, de fala. Os alunos tocavam nos corredores, não tinha sala para poder estudar, né? Qualquer cantinho era um lugar para você poder estudar e executar. Porque na época eu não tinha um saxofone, né, para poder estudar, aí caçava um cantinho, pegava os sax e ia estudar. Aqui foi meu primeiro contrato no conservatório, quando eu entrei. 1990? 1990. 22 de novembro é considerado o dia do músico, né, Gigi? E o conservatório sempre fazia atividades. E eu vim aqui tocar no conservatório junto com... Ele tocava bem teclado, Gladstone. Aí assim que terminou a apresentação, a Dalva, a Ana Lúcia, me ligaram lá em casa: ó, Ricardo, você poderia dar aula no conservatório? E nessa época foi que eu conheci o Wilson, né? Conheci a sua esposa, que também é musicista, e nós éramos realmente uma família muito legal. O Wilson, Rocival, Leonilda, até então eles estudavam em Pouso Alegre. Aí eu acabei que me transferi para Pouso Alegre e fiz o 2º grau em Pouso Alegre. Pouso Alegre, exatamente. Meu foco era o piano, que eu estudei. Na sala de aula do conservatório, eu sempre atuei com crianças. Nossa, a noite da música era assim, uma coisa de loucura no conservatório. Não tinha como entrar, como assentar, pois as salas eram pequenas. Não tinha auditório, mas aqueles corredores ficavam cheios e a gente tinha o prazer de se vestir como um personagem. O Flávio se vestiu de Elvis Presley, tinha segurança, tinha fã-clube e o povo gritava e ele chegando. Você vê que coisa fascinante. Me especializei durante o meu próprio treinamento, minha própria experiência, em trabalhar com a área inicial, né? A parte fundamental, o ensino básico e o fundamental. Nós já fizemos muita coisa, muita coisa. A Rose, professora de teclado e piano, o esposo, o Wilson, professor de sax, bateria, o Henrique Dandi, que era o professor de violão. Né? Depois foi para Portugal, ficou um tempo em Portugal. A Valéria Guimarães, né? Guimarães, que era professora de piano. Né? É a foto do antigo mestrinho no Marista. No Marista. E aqui, interessante, o baterista era o André, irmão da André, que é professora de violão. E ele tem uma particularidade, porque ele morreu cedo, num acidente. A professora Marlene, que Deus a tenha, que já faleceu, ela assim, destacou muito, porque ela tinha esse trabalho de fazer as exposições, teatro com o Samir, o professor Samir. Muito legal também. O projeto como integrante da banda de música da época, né? Big Band ou banda de música.
Nós fazemos o trabalho de apoio às bandas de música, tanto de Varginha quanto da região. Tudo que acontecia na cidade, o conservatório procurava estar presente. Rosildo Beltrão, um dos professores de trompete, ele, a esposa, incentivaram muito. Então nós tivemos aqui no conservatório, depois da compra de um piano adequado, grandes nomes, através do projeto Amigos da Música, encontro de estudantes de piano. Nós tivemos já bastante atividades que deixaram o conservatório com um nome bastante efetivo na arte musical da cidade e de Minas Gerais. Os projetos sempre existiram. Logo quando eu comecei a dar aula de flauta doce, eu montei um grupo de flautas, chamava Grupo de Flauta Aulos. Logo eu ampliei esse grupo, eu coloquei trompete, saxofones, né? Era um grupo de câmara. E logo tiramos a flauta doce e ficamos só com os instrumentos de metais, que tornou-se a banda do conservatório. Nós tínhamos um quarteto de sax, eu, o Wilson, Geraldo e o Ricardo. Nessa época aqui, 91, nós montamos essa Big Band. Wilker. Então, o Wilker estava na inauguração. Ele tocou na inauguração, ele tinha o quê? Uns 12 anos, nem isso. Sim. Temos alunos do conservatório que se projetaram, alunos integrantes da Filarmônica de Minas Gerais, alunos que moram no exterior, muitos alunos. E hoje são profissionais e excelentes profissionais que tiveram seu início aqui no conservatório. Eu fiquei dando aula de piano, percepção, até 99, quando eu resolvi concorrer à direção. A princípio nós não tínhamos a capela, né? Nós tínhamos as salas e uma sala maior onde ficava o piano, que a gente chamava de sala de concertos, sala de audição. E depois, quando liberaram a parte da frente, que era a capela. Então nós passamos a fazer aula de canto coral na capela e as apresentações também na capela. Agora, teve um outro fato interessante. Qual professor que ficou preso na capela? Fecharam tudo e esqueceram ele lá. Aí que ele chegou, ficava lá, tô aqui. Contar que, lembra que o povo tinha medo de ir na capela porque falava que tinha um fantasma lá do irmão. Então, assim, era super divertido. O povo aproveitava do folclore. Lembro que no finalzinho da tarde, assim, entre o período da aula que terminava às 6 até 6h10, a gente tinha um espaçozinho para começar o período noturno. Todo mundo ia para a varanda para ver o pôr do sol. Então era um lugar muito bonito. Mas era improvisado, totalmente improvisado. A gente sabia que não era o espaço ideal para o conservatório. A gente faz o melhor que pode, né? E a história da gente é essa aí. Tem muita coisa ainda, mas não dá para falar, senão tem que ficar a noite inteira falando. Ok? Quando nós viemos para cá, praticamente nós fomos expulsos de um lugar que realmente... Despejar. Nós chegamos para trabalhar no mês de dezembro e a escola estava lacrada. Lacrada, literalmente, a porta com madeira pregada, e a gente já ouvia lá em cima as salas sendo quebradas. E a gente não sabia que isso ia acontecer. Na noite anterior, nós estávamos fazendo a formatura dos alunos. A superintendente de ensino estava lá com a gente, ela era paraninfa, inclusive. Nesse momento que nós estávamos lá, mal sabíamos nós que a escola estava sendo quebrada, destruída, porque os irmãos maristas já tinham dado o ultimato para a Secretaria de Educação, na realidade, que o conservatório tinha que sair de lá. E a Secretaria de Educação não tomou. A gente criou alguma comissão para tentar, mas não adianta, isso teria que vir de cima, porque é uma escola inteira que teria que ser transladada. Nós chegamos para dar aula e o material estava todo do lado de fora. E nós ficamos 40 dias sem acesso nenhum a documentos pessoais, documentos da escola, tudo, diretora, nada, não foi permitido a ninguém no conservatório entrar. Logo que eu assumi, o conservatório estava numa situação
muito complicada, porque não tinha sede, tinha sido despejado com a volta dos irmãos maristas, né? Nós só retornamos em fevereiro do ano seguinte que aconteceu esse fato. Que aí houve um acordo com o Colégio Coração de Jesus, que havia, onde eles faziam o recreio, existiam algumas salas pequenas. Então essas salas foram cedidas para o conservatório. Aí nós descemos lá do alto para ficar nessa parte da frente. Aí construíram umas casinhas, né, no pátio. Ali era loucura, porque tinha uma aula de bateria, tudo dividido em madeiras. Então tinha aula de bateria de um lado, eu dando aula de flauta e saxofone do outro, a outra professora de flauta do outro lado. Eu sei que teve uma época que a gente funcionava em 3 locais diferentes. A sala da direção era junto com a sala que ficava a secretária do conservatório, e dividida com sala de aula do Coração de Jesus. Então, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando, a gente escutava aula de português, matemática. Então, era uma situação muito difícil, né? E fora que tinha aulas em outros lugares, lá numa escola municipal e no SESI também, emprestavam salas para a gente. E dessa parte é que nós viemos para esse espaço aqui. E depois nós conseguimos, com muito custo, verbas para construir o conservatório. O governo, lógico, mandou a verba maior. Eu fazia parte da comissão que chamava PROCED, que era uma comissão que ia em todo lugar pedir ajuda. Eram alguns professores, a direção, e eu era o presidente da PROCED. O prefeito, na época, nos ofereceu esse espaço. Quando nós entramos aqui, eu, a Dalva Rezende, que era diretora na época, a Leila Mansur, que viria a ser a diretora depois da Dalva, nós não acreditamos que aqui pudesse virar uma escola de música. Mas não impossível, lógico, esse era o espaço que estava sendo oferecido para a gente, e aí nós aceitamos o espaço, graças ao trabalho de tanta gente, né, muita gente, que é isso aqui hoje, uma cidade de música. Você anda para cá, tem avenida, tem rua, você anda para aqui como se estivesse andando numa pequena cidade de música. Aqui, olha, tá vendo? Quando ele começou a ser reformado, ó. Foi uma transição difícil, a sede demorou a sair, até você transformar tudo, né? Mas foi muito bom, uma experiência, um crescimento. O pessoal da prefeitura ajudou muita gente. À frente do conservatório, aqui dentro, que a gente dividiu, que aqui era um barracão só. Aí foi dividido, né, em várias salinhas. Eu fui responsável pelo período da construção. Tocar a obra, pagar a construtora. Depois, no final, na construção do auditório, já não tinha mais a construtora. O dinheiro que a gente recebeu do governo não dava para pintar, não dava para colocar o piso. Então, o jeito que a gente achou de colocar o piso nas salas, quem doasse o piso, a gente daria o nome para aquela sala. E a gente fez assim vários mutirões. Todo mundo vinha ajudar, né? Aproveitamos as férias, né, de dezembro e janeiro, até que chegou em fevereiro, estava tudo pronto para poder receber os alunos. Nós construímos o conservatório, literalmente. E foi na época que a Leila era diretora, a vice-diretora era a Maria Beatriz e a Valéria. Da superintendência era a Mônica, né, que era diretora. Aqui tem o Mauro, que era da época também. Inclusive até o Dinho, que é o nosso professor, na época era professor de contrabaixo. Ele fez um desenho muito bonito, uma pintura muito significativa, o resumo de que nos aconteceu. Nós viemos para cá em 2002, março de 2002. Estava tudo no reboco ainda, era chão grosso, não tinha acabamento nenhum. E a gente começou a dar aula assim mesmo. Então era muito ruim, porque o reboco ele tem cheiro. Então a gente foi fazendo campanhas para ganhar piso, para ganhar tinta, para ganhar porta. E à medida que isso foi acontecendo, a escola foi mudando a cara. Conseguimos esse local aqui, trouxemos totalmente a mudança para cá, e aqui a gente começou a renovar, a dar sequência no nosso profissionalismo, porque nós somos profissionais, a gente pode dar aula em qualquer lugar. A Carlina ficou como administradora da obra. Aí ela virou para mim e falou assim: "Ô Dinho, essa parede aqui eu quero um painel".
Aí eu pedi uma ideia maluca a princípio, mas que eu achei interessante. Pintores, pedreiros, piso, telhado, era uma diversidade danada de profissionais. Aí eu falei, ó, tudo que você tiver que limpar, limpe nessa parede. E a parede foi ficando uma tragédia. Primeiramente eu trabalhei a mistura de todo o material que tinha aqui. Eu vim com lixa e apareceu apenas a textura, né? Na semana seguinte eu pintei os fantasmas em branco, eu chamo eles de fantasmas. Aqui a gente tem um quarteto, né? Dos professores do fundo, representado por esses fantasmas, o aluno trazendo as ideias dele, que é toda a ferragem, de frente para os professores. E um aluno com muita vontade, porque ele veio com 2 batutas. Normalmente os maestros usam uma, mas ele veio com 2. Essas coisas a gente não sabe o que vai sair, né? Só quando você começa a fazer, que na realidade é que sai. Eu gosto muito dessa obra aqui. Aqui tem as apresentações, olha. Turma de violão, a Fernanda O'Hara. Ela estudou aqui, formou aqui e, né, canta, cantora. Tem o Dinho aqui, olha, a Rossana, a Ângela. Aí tinha a turma do quarteto, tem a turma do quarteto, né? E fazia lá no auditório mesmo o carnaval. Essa moça também deu aula há muitos anos aqui na escola, a Tereza Cristina. Depois aqui já é uma apresentação, ó, lá no Capitólio. Coral infantil, que era com a professora Eliana. Várias apresentações, é dentro do Integrarte. A GG, Maria Geralda, né, que deu aula há muitos anos aqui. Aqui tem o painel, quem fez esse painel aqui da escola foi o Dinho também, que era aqui na frente. Então esse aqui, ó, foi uma formatura da escola, ó. Aí tem o Edgar, que foi professor aqui. Essa daqui já começa o teatro. Essa turma aqui, ela manteve muitos anos aqui no conservatório. É uma turma da Rossana. Foi quando o piano de cauda chegou aqui no conservatório. Foi uma festa. Foi na época da Leila. Aí o Maurinho e o Marcelina fizeram a apresentação. Aqui também era a vice-diretora, que era a Valéria. A Rosa, que ainda está aqui dando aula no noturno. A Elvira Gomes, né, que a Elvira também deu muitos anos aula aqui. Aqui tem o Francis, nesse cantinho, com 2 alunos. Aqui tem a Elda, a Bia, o Dinho e a Andréia. A Vilma trabalhou aqui, aposentou aqui, junto com a turma antiga também. Fazia bolo, fazia fritura, tudo que você possa imaginar, a Divina fazia pra gente. Essa aqui também é uma professora que foi excelente aqui, a Sandrinha. Ela é professora de violão de criança, uma pianista antiga daqui, que é a Lívia, de 3 pontas, o Marcelino, a parte da orquestra. A gente teve sempre orquestra aqui, de alunos e professores. A Leonilda também, muitos anos na parte de flauta aqui. A Valéria Cristina no violão. O pessoal que ia para as escolas, né? A gente começava lá e terminava trazendo eles para cá, né? Para a escola do projeto. O Silvinho Brito, né? Que ajudou demais, ele e o Dinho. Então, eu tô aqui no conservatório desde 99. Eu não queria vir. Quase morri. Aí, falei, gente, o que eu vou fazer? Aí vim pro conservatório. Depois que eu vim pro conservatório, eu não queria sair mais. Aí tem 20 anos, né, que eu tô aqui. E aqui é uma turma muito boa. Você entra aqui, você vai ver, você não vai querer sair. Vamos conhecer o conservatório? Aqui é onde os pais vêm pegar os filhos, na entrada aqui do conservatório. Aqui a secretaria. Boa tarde. O conservatório é uma escola de arte, não só uma escola de música. Porque nós temos aí artes cênicas e artes plásticas, né, representando aí esse outro lado. Instrumentos nós temos diversos. Em termos de alunos, esse ano a gente começou o ano aí muito bem, né? Nós conseguimos colocar 2.500 alunos na escola. A entrada principal do auditório, onde tem as apresentações.
Essa porta tem acesso a outra rua, do outro quarteirão, na Ana Jacinta. Colocamos bastante vida na escola, né? Então pode se ouvir constantemente nos 3 turnos instrumentos, né? Movimentação. Temos o jardim também. E sempre tem uns filhotinhos de sabiá. Agora, em número de cursos que são oferecidos, nós temos aí guitarra, violão, contrabaixo, flauta doce, flauta transversal. Milton Fernandes na apresentação. Melhor que tá tendo. Percussão, que é um curso novo, né? Ele começou esse ano. A sala de multimeios. Canto, acordeon, que também é um curso novo, né? Começou com essa gestão. Violino, piano, teclado, cavaquinho, saxofone, trompete, trombone, clarinete, viola caipira, artes cênicas e artes plásticas. Em termos de servidores, nós somos aí 75 professores, contando os professores que estão ocupando o cargo de direção, que é as supervisoras, diretor, vice e secretário, biblioteca também. Temos 6 ATBs, que é o pessoal que trabalha na secretaria. Temos aí 8 ASBs, né, que é o pessoal de auxiliar, apoio da escola. Então esse é o quadro do conservatório atualmente. Aqui é a apresentação de chorinho. Todas as quarta-feiras tem. Hoje a escola está vivendo assim, muita música, né? Muitos projetos, bastante grupos. A escola está dando uma transformada boa. Além dos cursos regulares, né, oferecidos pela escola, nós temos ainda os projetos, que são chamados de cursos livres. Esses projetos eles contemplam a sociedade, independente aí da faixa etária, do grau de escolaridade, né, sexo, credo, cor, etc. Nós temos o Sol Maior, que cuida da terceira idade. Temos o projeto Pequenos Brilhantes, né, que é musicalização para crianças menores, com 4 e 5 anos de idade. Depois, quando essas crianças estiverem na idade escolar, aqueles que quiserem dar sequência no estudo, automaticamente, né, no curso aí que compete com a idade deles. Nós temos a camerata de viola, temos a orquestra e a camerata também música de câmara, temos aí a Big Band, que é um projeto muito legal, a banda sinfônica, o Senva Blues, né, e vários corais aí também, coral adolescente, né, coral cênico. Temos aí o Canflas, que é um projeto de flauta transversal com canto. Então, são diversos projetos que não precisa estar matriculado regularmente na escola para estar estudando. E pode estar entrando em qualquer época do ano. Projetos de desenhos, de teatro, enfim, são diversos. O diferencial do teatro aqui no conservatório é para melhorar a expressão dos alunos. A postura no palco, a interpretação. E muitos fazem para ajudar nesse trabalho de preparação para o palco como músico, mas muitos escolhem também pela arte de fazer teatro. Se a pessoa tiver gostar da música, pode vir conhecer o conservatório, né, que vale a pena. É uma coisa boa, uma coisa saudável. O conservatório, para mim, é um espaço de modificação, não somente da pessoa, do aluno, do estudante que está aqui dentro, assim como da sua família e, né, de toda a teia que engloba a pessoa, né, cada indivíduo. A contribuição cultural do conservatório é que ele está inserido em vários momentos culturais da sociedade. O Conservatório Estadual de Música aqui de Varginha, eu considero uma das instituições mais importantes para o fomento de arte, do ensino de arte aqui na região. Ela é uma das poucas aqui no sul de Minas. Se eu não me engano, o conservatório mais próximo dista de quase ou mais de 100 quilômetros daqui. Então ele atende uma quantidade muito grande de outras cidades. Nossa missão, a missão da escola e de cada um que trabalha aqui dentro, não somente é ensinar a arte, que é o objetivo principal, mas também modificar a vida de todos que aqui pisam. Independente se tem 4, 5, 6 anos ou se tem 80, é fazer a diferença. A música, ela desenvolve na pessoa um outro lado que às vezes nem ela mesma percebe. Quando vai tocar, abre várias oportunidades, entendimento, e a pessoa melhora como um todo. Não só tocando bem, mas também em outros projetos que ela vai fazer na vida dela. A presença do Conservatório de Varginha mudou a vida cultural da cidade. Mudou porque você forma professores, forma alunos,
muda a forma de pensar, você forma formadores de opinião. Isso é legal. E porque você tem aqui dentro não só a música, você tem música, tem teatro, tem artes plásticas, tem canto. Então, é uma arte, eu nem falo que é só de música, o conservatório é um centro de arte. A arte ela tem um papel fundamental na vida de cada pessoa, né, na sociedade, para a formação de caráter, né, para a pessoa se expressar, a pessoa ter essa liberdade. Então a arte ela é fundamental. Essa arte aí está para somar, para acrescentar na vida de cada um que passa aqui. Ela alfabetiza, ela educa. Através da música você consegue tudo, tudo. Você vê, as crianças vêm para cá, às vezes com uma dificuldade que não é dificuldade. Mas você coloca aqui, você vê o diferencial no comportamento. Ele ajudou e ajuda, né, também até na parte social. Muito importante, a música é muito importante, principalmente para os adolescentes, as crianças. Vai levando eles para um caminho lindo, bonito, que é a música. Criar um ser pensante. Esse é, para mim, a grande jogada do conservatório. Então nós temos aí uma grande responsabilidade, que é não somente professar a arte, mas também ensinar um cidadão. Comecei aos 18 anos, casei aqui, tive 2 filhos, também estudaram aqui na escola, família inteirinha integrada ao conservatório. A minha vida toda foi dentro dessa escola, dentro do conservatório, porque eu entrei em 1985. Quando você é músico, né, e professor, tem muitas coisas que você não é só aqui dentro. Tem muitas coisas que você tem que fazer em casa para trazer. É aluno que pede música, você tem que tirar a música, fazer partitura para alunos de domingo a domingo. A banda também, você tem que fazer arranjos, tem que correr atrás de música, adaptações e outras coisas. Eu passei por vários professores renomados, o Eliseu, depois passei para a Daiane, segui a carreira solo, na parte de violino com eletrônico. É muito bom você estar trabalhando com crianças, com jovens, porque você ensina bastante para eles, mas você também aprende muito. Então é muito legal essa reciprocidade que você tem com o aluno. A gente trabalha muito em conjunto, desde as aulas já são uma forma de prática de conjunto, até as apresentações. Então para nós é um prazer receber os familiares, trabalhar coreografia, ritmo, e a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, de acordo com o nível dos nossos alunos. Faz muita diferença, por causa que quando eu toco eu sinto conforto, eu sinto... por causa que às vezes quando eu estou estressado, eu toco violino, aquele estresse vai embora, eu concentro na música, eu consigo tocar melhor. Eu me alegro bastante em fazer violino aqui no conservatório, porque foi um sonho desde pequenininha, né? E eu sempre, depois que eu comecei a fazer, eu sempre me senti, nossa, uma artista. E eu fico muito feliz, e toda vez que eu fico triste, vou tocar violino, estou feliz, vou tocar violino. É um amigo de todas as horas. Alegria. Eu acho que o conservatório me trouxe muita alegria e realização também. Quando você vive 33 anos num local, você aprende muita coisa, né? E a realização é muito grande. E alegria por tudo, né? Não só por tocar, como dar aula, e ao mesmo tempo ter construído a minha família. Eu fui aluna aqui do conservatório de flauta doce, dos 6 aos 11 e depois de flauta transversal. Então para mim é uma grande alegria poder estar aqui ensinando o que um dia eu aprendi, né, quando criança e adolescente. O conservatório acolhe pessoas de todas as idades. Para mim é uma maravilha estar aqui. Não temos diferença de idade, temos todo mundo o mesmo gosto pela música, pela cultura. A música é a minha vida, é a minha paixão. Além de a gente ter o contato direto com a música, a gente tem um contato com pessoas de diferentes cidades, né? Pessoas de outros instrumentos, onde a gente trocando ideias sobre o instrumento, a gente pode ver a diversidade um do outro. Se eu for resumir o que é o conservatório na minha vida hoje, é parte do meu respirar. O conservatório foi um presente que eu ganhei, né? Porque eu vim esse ano, mas o ano que vem todinho eu vou estar aqui. E tem sido um presente estar aqui, porque é o meio da arte
que é uma coisa que toca mesmo, não tem jeito, então é um prazer estar aqui. Eu acho que é vida, porque eu falo assim, eu acho que eu não sei viver sem esse barulho do dia a dia, sabe, de criança e de música. Então eu acho que aqui, resumindo, o conservatório é vida. Para mim, o conservatório foi um conceito novo de vida, porque aqui a gente descobriu uma família, uma casa para voltar, motivos para celebrar e pessoas de todos os jeitos para a gente conviver, partilhar e, mais que isso, aprender. Então, a vida é uma aprendizagem e o conservatório, ele resume isso, aprender. Então a gente chega aqui, tem a certeza de que não está pronto, que não sabe tudo, que precisa aprender mais e mais. Eu diria que foi uma parte muito grande da minha vida, né? Eu trabalhei lá durante 25 anos, eu trabalhava manhã, tarde e noite, então foi uma parte muito grande e muito boa da minha vida. Eu posso considerar o conservatório como a minha segunda família, né? Os conjuntos aos quais eu passei, que eu trabalhei, eu considerava a minha segunda família. Então, a gente que, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, né, nesses anos vividos no conservatório, se a pessoa me perguntar, Ricardo, se fosse para voltar, você trabalhar no conservatório, você voltaria? Eu falei, com o maior prazer. Certo? Fácil demais, faria de novo. Toda essa correria desses anos todos, aprender, desenvolver, e está sempre aprendendo, né? Porque nós nunca sabemos tudo, né? Principalmente em música, nós nunca vamos saber tudo. O conservatório acabou sendo a minha segunda casa, né? Onde eu tenho familiares que são meus colegas, meus alunos, meus filhos são meus alunos, né? E assim, ainda é uma casa de grande aprendizagem, apesar de eu já ter me formado, eu ainda aprendo muito com eles aqui. Então, é uma troca muito grande de experiências. A palavra que definiria o conservatório é oportunidade. Essa aqui é a palavra. Conservatório e a casa. Eu definiria fenomenal. O conservatório é algo assim que a gente inspira alegria, a gente tem o prazer com todas as dificuldades que aparecem, a gente tem o prazer em trabalhar porque somos profissionais. Quando eu pego o saxofone e começo a tocar, a gente muda totalmente. O som que eu tento tirar ali é como se eu estivesse conversando com alguém. Somos professores e músicos. Professores a gente faz as duas coisas. Foi através da música que praticamente eu criei a minha família. O conservatório, para mim, no meu caso, eu considero como a minha segunda casa. Porque se eu for analisar esse tempo todo que eu estou aqui, acho que eu passei mais tempo aqui dentro do que na minha casa. Ser professor aqui no conservatório é o diferencial, né? Quando você se sente bem em um local, você consegue viver coisas novas, coisas diferentes todos os dias. Não é só vir cantar ou só vir tocar, né? Você se sente mesmo mais útil, mais feliz, né? Para mim foi muito importante porque desde pequena eu frequentei o conservatório. Eu gostava muito de música e é por isso que eu escolhi a minha profissão, ser musicista. Hoje o conservatório tem uma importância muito grande aqui em Varginha porque é o local, é o centro, é o polo da arte, né? Onde as pessoas se realizam. Não só vem tocar e cantar, mas vem realizar os seus sonhos aqui. Eu escolhi o conservatório pela qualidade do ensino, por ter profissionais capacitados. Eu levo a música como minha maior paixão. Meu maior prazer é estar segurando 10 cordas de aço, defendendo a tradição sertaneja e levando o nome das mulheres também por esse Brasil afora. Precisão no que é feito dentro da educação musical. Não importa as barreiras que sejam impostas, a gente consegue manter o nosso nível. O que me define dentro da escola é precisão no que precisa ser feito. A gente está sempre fazendo aquilo que precisa ser feito. Não em prol da escola, mas em prol do aluno, fortalecendo o corpo docente, o corpo discente e a instituição estrutural em si. O que a gente deseja é que o conservatório só cresça.
né? Porque uma escola de música é um valor assim imenso. Então, assim, tá vindo gente trabalhar aqui que é da área de música, que eu acho isso muito importante, porque não adianta você ser um bom administrador, mas se você não tem a música no coração. Por exemplo, o Cassiano agora, né, que entrou, que é da música, tudo. Então ele luta pela gente, ele luta pelos músicos, né? Quem vem de fora, ele tem uma visão da escola regular. E aqui não é uma escola regular. Não adianta, eles estão transformando toda a parte de escrita, que eu acho que isso a gente tem que evoluir, é normal. E eu acho que o diferencial está aí, é uma escola de música, de arte, né? Aqueles que estão chegando, não fiquem só no instrumento. Não fiquem só nessas coisas da moda. Procure conhecer outras músicas e leiam e vejam pintura e assistam filmes, porque tudo está ligado, né? O conselho que eu dou para todo mundo é isso. Para quem está chegando para estudar, estude bastante seu instrumento, faça como seu professor falar. A gente sempre acha, às vezes, que a gente sabe mais que o professor, né? Aí a gente chega numa idade e fala, poxa, como meu professor sabia bastante coisa, né? E eu não aproveitei, às vezes. Mas também procure por si mesmo fazer isso. Saber da arte como um todo, porque isso é muito importante, porque anima mais você estudar e você cria uma gama de conhecimentos que vão refletir na sua interpretação, vão refletir assim se você for compor, você vai compor, vai refletir naquilo. Então, e para os professores que estão chegando, estudar o seu instrumento, mas aberto a todas as outras artes, a todo o aspecto cultural. O trabalho da música, assim, para a gente enquanto pessoa, assim, é formidável. Vida. Para quem tem interesse, quem quiser vir, além dessa questão técnica que a escola oferece, tem essa oportunidade de conhecer outras perspectivas sobre o assunto música, né, sobre o instrumento, né, a possibilidade de interagir com outros músicos de outros níveis, né, e produzir música com isso. Então é uma oportunidade muito boa. Quem tiver interesse, quiser vir, pode vir, a gente está de portas abertas aí para atender da melhor maneira possível. Então, a música para todos no Seiva. Eu passei muito tempo tocando de ouvido quando eu era criança. E quando eu comecei a aprender a ler partitura e vi que eu podia tocar tudo, que não precisava escutar, eu já podia tocar tudo, inclusive o que eu não conhecia, que eu nunca tinha escutado, achei aquilo assim maravilhoso. Então, quando eu cheguei na banda, eu falei assim, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é aula de música. E aí eles começaram a abrir vozes, assim, aí eles se empolgaram e nesse período a banda não tinha mulheres. E eu abri para mulheres. E eu pedi para o prefeito fazer um panfletozinho falando que ia ter aula de música. E assim, a procura foi enorme. Assim, tinha gente querendo aprender piano, violino, cavaquinho, clarinete, saxofone. Eu falei, não, mas isso eu não tenho aqui. Aqui nós só temos trompete, trombone, eufônio, tuba. Eram os instrumentos de metais que haviam na banda. E daí eu tive a ideia de montar um conservatório. Como eu estudava em São Paulo, flauta, às vezes o ônibus parava em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre já havia um conservatório estadual. Aí eu falei para o prefeito, a gente pode fazer um conservatório estadual, então? Foi até engraçado, porque eu cheguei para a encarregada lá e falei para ela, eu era músico, falei assim, eu quero abrir um conservatório, o que eu faço? Ela falou, peraí, aí ela abriu um arquivo daquele cinza, abriu e tirou um formulário, não sei como e nem porquê, já pronto, o que precisava para fazer um conservatório de música estadual, né? Isso foi em outubro de 84. Em março já começou o conservatório. Quem fez isso aqui, que eu estou vendo hoje, e falando com o Cassiano aí, 2.500 alunos. Hoje eu estou na Escola de Música Vila Lobos, que é uma das mais famosas do Brasil, né, e do mundo.
a gente tem 2.500 alunos lá também, entendeu? E aqui numa cidade do interior de Minas, ter 2.500 alunos estudando música, isso é maravilhoso, né? Quem ficou aí nesse tempo todo de 85 para cá é que fez o trabalho mesmo acontecer, né? A gente só plantou a semente. A importância de uma escola de música, de um diretor de música, é colocar todo mundo para fazer música, entendeu? Incentivar todo mundo. E se ele não conseguir fazer de alguma forma com que aquele aluno transforme um músico, mas pelo menos que ele transforme esse aluno em alguém que escute uma música de qualidade, que vai fazer esse bem para o cérebro dele e para o organismo dele. Se você conseguir fazer com que o músico ele mude a estética dele, de escuta, você já transformou aquela pessoa. A partir do momento que ele passou por aqui, de repente ele não teve tanto sucesso no instrumento por algum motivo, mas assim, se você conseguir transformá-lo para ele poder, esteticamente falando, escutar música de qualidade, que vai transformar o cérebro dele, já é fantástico. Ele já foi transformado, você já conseguiu fazer a sua missão como educador musical. Música é vida.